Boa noite, esse vídeo é para você que quer saber como manejar as sequelas do Covid, pós-infecção, pós-Covid, como que você pode estar orientando e tratando desse tipo de problema que é algo muito novo, né? Aqui no panorama mundial. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e sou nutricionista. E eu gosto também e trabalho, tenho uma especialização em nutrigenética, onde a gente vê como que uma mesma doença ela pode atingir de diversas maneiras as pessoas. Então não é, a gente está vendo isso aí, que está acontecendo, como um vírus ele pode ter uma história devastadora num organismo e num outro organismo ser algo mais leve. Mas além disso, o que está sendo estudado, o que está sendo agora visto acontecer nas pessoas que tiveram já o problema de infecção com esse vírus. As sequelas desse vírus, muitas vezes, elas não são detectadas por exames. Sim, os exames da pessoa, ele vai dar normal, mas a pessoa fica com muitos sintomas. Quais os sintomas que são mais recorrentes das pessoas depois do Covid? São fadiga, indisposição, cansaço, a própria parte respiratória da pessoa, ela não volta a ser como ela era antes. Por mais que a pessoa se esforce, ela faz exercício físico, ela tenta retomar a vida dela normal, mas a qualidade de vida dela fica prejudicada com essa falta de ar. Parece que o pulmão ele não atinge a sua capacidade que atingia antes, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do que está sendo estudado, do que está acontecendo, e depois eu vou dar dicas de como que você pode estar orientando as pessoas a tratar desses sintomas e a evitar esses sintomas, que é o mais importante, né? Sempre você evitar, você prevenir, é muito melhor do que você correr atrás do prejuízo, né? Então fica até o final para você saber como na prática você pode reverter, melhorar os sintomas, amenizar o sofrimento das pessoas pós-Covid. Então, primeiro e o mais importante mesmo são as pessoas que já têm algum histórico de problemas respiratórios. Essas pessoas elas ficam mais propensas a ter depois todas as sequelas, que é esse cansaço que eu tô falando, falta de oxigenação, né? E são coisas, gente, que não é assim, a pessoa vai correr uma maratona e vai ficar cansada. São coisas do dia a dia. A pessoa ela sobe um lance de 3 escadas, ela tem que parar e respirar. A pessoa ela vai no mercado, ela já não consegue, né, ficar correndo, andando no corredor o tempo que ela andava antes, ela tem muito cansaço. Esse cansaço, além de estar atingindo o pulmão da pessoa, também está atingindo a parte muscular, que já é uma segunda sequela também detectada nas pessoas pós-Covid, que é perda de massa magra, perda de músculo, perda muscular. A pessoa, quando a gente vai estudar alguns tipos de doença, como por exemplo o câncer, é algo que a gente detecta que a pessoa perde peso e perde massa magra muito rapidamente. Isso em coisa de 3, 4 meses. Claro que com a perda da massa magra, a pessoa também, a parte muscular dela vai ser fatigada, ela vai ter fadiga muito mais rapidamente. Então ela vai ter um cansaço, fora a indisposição, fora a parte respiratória, também vai ter esse cansaço por causa dessa perda da massa magra. Bem, além disso, o coração da pessoa também pode apresentar depois alterações. Isso eu posso dizer que pode ser alterações leves, né, como uma taquicardia, como uma hipertensão. Qual é a característica da hipertensão que está acontecendo pós-Covid? É a pessoa em repouso, ter um batimento cardíaco e a pressão dela ela fica mais alta em repouso do que em movimento. E é uma coisa que é para se observar, porque a pessoa vai ao médico muitas vezes e ela tá com a pressão boa, porque ela tá em movimento, tá fazendo. E quando ela tá em casa, ela tá deitadinho, ela acabou de acordar, ela tem essa pressão alterada. Então, os cardiologistas deveriam estar já se preparando para atender essas pessoas.
né? Então isso já está sendo estudado, principalmente na Europa, e tem um hospital lá na Europa, em francês, que eu estava vendo, que esse hospital ele já tem um centro de reabilitação pós-Covid, onde os profissionais que eles integram esse centro de reabilitação, ele vai desde médico, cardiologista, nutricionista, fisioterapeuta, para poder fazer essa reabilitação no geral da pessoa, para ela poder realmente ver se consegue fazer com que esse organismo ele volte à atividade que ele tinha antes da infecção por Covid. Bem, isso são estudos que estão sendo feitos, e uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo os artigos é que nos exames parece que está tudo bem. A pessoa vai lá, faz os exames de rotina, né? Isso deveria já ser um protocolo, né? Depois de você ter pego uma doença assim tão devastadora, mesmo que seus sintomas foram leves, que você fizesse todo um check-up, né, da saúde. Mas a gente sabe que isso acontece em poucos casos, as pessoas não vão atrás ou não tem nem condições muitas vezes de fazer esses exames. E aí o que está acontecendo? Faz os exames e não aparece nenhum tipo de alteração, mas a pessoa tem muito sintoma e ela fala com o profissional de saúde e o profissional de saúde acha que é algo emocional, é traumático. Também, certo? Também, porque fora o medo, quando você adquire uma doença dessa, que tem muitos casos de morte, a gente conhece várias pessoas ao entorno que está acontecendo, a pessoa ela vai entrar mesmo no estresse traumático, né? Fora isso, isolamento social, preocupação financeira, preocupação com as pessoas, com os idosos. Então, tudo isso faz com que a pessoa realmente ela fica também abalada emocionalmente, o estresse dela também, né, se altere. E aí, qual que é o nosso papel? O papel do profissional, do terapeuta, ou do nutricionista, ou do fisioterapeuta, ou do médico, é você identificar esses sintomas e ir atrás desses sintomas, ver qual é a genética desta pessoa. Como que eu posso fazer isso? No melhor dos mundos, né, padrão ouro total, é você conseguir um exame genético, para você saber quais as cascatas inflamatórias que essa pessoa ela está mais fácil de acontecer com ela, porque isso a genética mostra. Um exame, ele hoje gira em torno aí de 1.900 a 3.000 reais, um panorama genético. Mas isso não é a realidade da nossa população, né? Então, você podendo ter acesso a isso, maravilha, você já vai saber o que você tem predisposição e essa predisposição, como ela pode ser modulada. E aí, no final, eu vou falar para vocês quais são os alimentos que modulam qualquer predisposição genética à cascata inflamatória. Que aí já seria o segundo caso. Eu não tenho condição nenhuma de fazer o meu exame. Tudo bem. Então, como é que eu trato esse meu paciente, esse meu cliente? Eu vou querer saber a hereditariedade dele. Quais são os problemas familiares? O que o pai e a mãe teve de problema? O que o avô e a avó, parte materna, parte paterna, o que é que eles tiveram de problemas? Essa pessoa, ela vai ter predisposição a esse tipo de doença, né? Não quer dizer que ela vá desenvolver, mas porque ela teve uma infecção muito grande com o vírus ele desencadeia as cascatas inflamatórias, ele desencadeia inflamação onde você já tem genética para desenvolver aquele tipo de problema. Mesmo que a pessoa teve um caso muito leve dessa infecção viral, o que você vai fazer? Você vai olhar toda a parte hereditária da pessoa e você vai fazer a prevenção, porque existem casos já, e não foram um nem dois, vários casos que estão sendo estudados, que a pessoa no 2º ao 6º mês pós-infecção, ela pode desenvolver sintomas que vão desde não ter mais mesmo nenhum tipo de sensação na boca, de sabor, de cheiro, ela perder essa palatividade das coisas que ela está comendo. Ela pode ter cansaço, ela pode ter problemas neurológicos, a pessoa começa a perder a memória, a pessoa começa a ficar esquecida, a pessoa pode começar a ter sintomas muito grandes de ansiedade, sintomas muito grandes de depressão.
insônia, coordenação motora também pode ficar ativada. E aí o que acontece? Não se cruzam os dados, não sabe que essa pessoa pode ser que seja sequela do vírus, que é o que está acontecendo. Aí vai lá ver, vai fazer o sintoma, mas ela não tem, vai fazer os exames, ela não tem nenhum dano comprovado pelos exames. Mas ela está com todos os sintomas porque continua acontecendo a cascata inflamatória naqueles órgãos ou naquele sistema que essa pessoa tem já hereditariedade que pode vir a acontecer. Eu como terapeuta, essa parte de você ter essa pesquisa de como a família do seu cliente, o que foi que aconteceu com essa família, já te dá um mapa de como que você vai tratar dessa pessoa para ela não desenvolver os problemas que a família dela veio a desenvolver com o passar do tempo. Isso vai aumentar a longevidade da pessoa, isso vai aumentar a saúde da pessoa, as possibilidades dessa pessoa lutar contra, por exemplo, qualquer tipo de infecção ou qualquer tipo de doença, se você já trabalha com essa prevenção. Agora, olha o quanto que é importante a gente ter essa orientação para você chegar agora para todas as pessoas que você atende, ou se você ainda não é um terapeuta, se você ainda pretende trabalhar com saúde, pretende trabalhar com as pessoas, de você já ter essa visão além do que está sendo falado, além do que está sendo feito, não ficar esperando o governo oferecer esse tipo de coisa, ou ficar esperando que seja um protocolo médico. A gente tem que ir além, a coisa está acontecendo muito rápido, é muito acelerado isso, a ciência ela tem um tempo para ela comprovar as coisas. E da maneira como a gente trabalha em ortomolecular, você só está beneficiando a pessoa, você não está de maneira alguma, por mais que se comprove daqui a 10 anos, não, isso daí não era sequela de Covid, você, com as dicas que eu vou dar aqui, você vai estar prevenindo qualquer problema que essa pessoa pode vir a ter, hereditário ou não, viral ou não, bacteriano ou não, o corpo dela vai ter condições de trabalhar e de lutar e ter imunidade contra qualquer tipo de invasor. E agora, voltando para as sequelas, porque isso já está sendo estudado desde 2020, né? Desde mais ou menos julho de 2020, porque a infecção já começou, né? O vírus já começou a pandemia já há muito tempo em outros países. É claro que esses estudos são estudos feitos fora do país, mas não é difícil você encontrar também informação. Qualquer pesquisa, eu já fiz uma pesquisa rapidamente, eu já encontrei a organização da Organização Mundial de Saúde, que é um órgão brasileiro que chama OPAS. Você pode entrar lá no OPAS e ver sobre sequelas de Covid. Coloca lá para pesquisar que já vai aparecer para você todas as sequelas neurológicas, cardíacas e respiratórias que estão acontecendo pós-Covid. E você sabe o que é o pior? São as crianças. As crianças, elas não têm sintomas graves quando elas adquirem o vírus. Isso eu quero falar o tempo inteiro, não, criança, o problema com criança é ela encontrar com um idoso e ela fazer passar o vírus para o idoso. Na verdade, agora, aqui que já está vários países, inclusive os países mais subdesenvolvidos, né? Os países que eles têm mais problema de desnutrição, nesses países já tem vários casos de crianças que tiveram falência total de órgãos, coisa de 2, 3, 4 meses depois de uma infecção, depois de ter adquirido o Covid, porque continua a cascata inflamatória mesmo quando o vírus não está mais presente, quando os sintomas clássicos não estão mais presentes naquele corpo. Então, estamos diante de algo que a gente precisa se mexer e fazer alguma coisa, mesmo em relação a nós, a nossa família, aos nossos pacientes, nossos clientes, para a gente ir se adequando ao que está acontecendo. E aí tudo isso é uma notícia um pouco pesada, né? Agora, qual é a notícia boa por trás de tudo isso? São essas dicas que eu vou dar para vocês. Porque, como eu já disse, você não está só trabalhando com as sequelas de um vírus. Você não está trabalhando só com a prevenção de você pegar um vírus. Não, você está trabalhando o reforço de imunidade do seu corpo, você está trabalhando a modulação genética da pessoa,
que é aquelas doenças hereditárias que poderiam acontecer com esta pessoa com o passar do tempo, você vai estar prevenindo que essas doenças ocorram nesse organismo, você vai estar dando uma qualidade de vida muito maior para uma pessoa que seguir essas dicas, porque ela está protegendo a parte neurológica dela, ela está protegendo a parte cardiovascular dela, ela está protegendo também a musculatura dela, ela está protegendo a parte respiratória, né? Que não é só um vírus, gente, que pode atacar isso, são várias coisas. Bom, eu vivo falando aqui, isso está em quase todos os meus conteúdos, eu vivo falando do estresse, hoje eu não vou falar do estresse. Claro que o estresse, ele vai também acelerar mais ainda essa cascata inflamatória. E olha, pessoal, é bem básico isso, mas acho que precisa ser repetido. A vacina não faz o trabalho sozinha. Não é só vacina, não é só isolamento social, não é só limpeza, não é só vitaminas para prevenção, são todos esses braços juntos vão conseguir fazer com que a pessoa passe por tudo isso da melhor maneira possível, da maneira mais suave possível. Não existe um milagre, não existe um medicamento, não existe uma vacina, não existe um protocolo, uma coisa que você vai fazer que resolveu, tá? Então a gente tem que olhar na vida da gente e ser brutalmente verdadeiro. E você também, na hora que você está lidando ali com o teu paciente, pedir para ele isso, seja brutalmente verdadeiro de como é que você está levando a sua vida. Como é que está seu sono, como é que está seu exercício físico, como é que estão os seus relacionamentos, como é que está a sua alimentação, como é que está o seu estresse. Tudo isso, se é bem manejado, se está em equilíbrio, você já está, assim, 70% está resolvido. O resto é genética, o resto é a gente também evitar que os genes eles possam vir a se expressar naquele corpo. Então eu já vou começar com vocês falando sobre a dica número 1. Qual seria a dica número 1? O que a gente pode fazer para aumentar a nossa parte respiratória da melhor maneira, né? O nosso pulmãozinho, proteger esse nosso pulmão. Nós podemos utilizar tudo que é pró-vitamina A, todos os alimentos cor de laranja, que tenham essa cor, eles são ricos em beta-caroteno e ele é uma pró-vitamina A. A vitamina A, ela vai fazer a proteção de toda a sua mucosa. A mucosa pulmonar também, a mucosa da garganta, a mucosa da boca, do nariz, os olhos, a pele. Então, a vitamina A é extremamente importante para a gente trabalhar com essa prevenção do nosso pulmão. Então, já está anotando aí, né? Então, sabe aquele suquinho gostosinho que a vovó fazia, que a mamãe fazia, com cenourinha? Maravilha, vamos começar a retomar. Inclusive, a cenoura é muito maravilhosa ali para você fazer o seu suco, tudo bem. Mas ela é melhor absorvida, por exemplo, quando você dá uma pequena ferventada nela e comer ela com azeite, sim, porque o beta-caroteno ele consegue se expressar melhor, ele consegue se fixar melhor no seu corpo através da gordura. Esse tipo de orientação, esse tipo de dica, ele é muito precioso para uma pessoa que ela está em deficiência, porque qualquer miligrama a mais que consiga entrar no corpo dessa pessoa já está fazendo uma prevenção. Então fique esperto e vá atrás de boas informações. Não é só de qualquer jeito aí você pegar uma vitamina lá na prateleira da farmácia e você sair tomando. Não, você tem que saber o que combina com o que tipo de alimento que é melhor para você tomar com aquilo, tá bom? É isso que a ortomolecular fala. É disso que ela corrige. Ela corrige esse tipo de coisa. Não adianta todos esses alimentos fazem bem. Tá, mas para quem, em que situação e que quantidade e qual a combinação? É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que saber, né? Pra gente realmente estar fazendo alguma coisa que vai ser diferente, vai dar resultado para aquela pessoa, ok? Então, isso, a parte pulmonar. Outra coisa que a gente fala bastante também na terapia ortomolecular, uma aula é dedicada para isso, é sobre a respiração. Uma das coisas que a gente utiliza é uma maçã por dia.
Por que se fala uma maçã? Uma maçã é o por dia com casca, porque na casca da maçã você também tem ali antioxidantes e você tem substâncias que fazem a proteção do seu pulmão. Também existem estudos falando da maçã, que se a pessoa que consome uma maçã por dia, ela aumenta em mililitros a capacidade pulmonar dela em até 10, 13 mililitros a mais durante o decorrer da vida dela. Mas é comer com casca, maçã orgânica, que não é aquela maçã lá da Branca de Neve, que tá cheia de veneno, linda, maravilhosa, cheia de cera, né? Que chega pra você, você come, só não cai duro porque seu corpo, tadinho, ele dá um jeito aí de te desintoxicar, né? Então não vamos fazer isso com o corpinho. Compra lá a maçãzinha orgânica. Então é uma maçã ao dia. E tem também um aminoácido que ele é bem utilizado em xarope infantil, em produtos que vendem em farmácia mesmo, que na farmácia chama acetilcisteína. O aminoácido é a cisteína. E aí ele tem vários tipos de composição, tá? Esse acetilcisteína, ele é vendido para quem tá cheio de muco no pulmão, para quem tá com tosse, para quem tá com aquele acúmulo, né, de líquido no pulmão. E ele também é algo que ele trata do seu pulmão quando você está com o pulmão debilitado, você está com falta de ar. O que acaba se desenvolvendo no pulmão de uma pessoa que teve Covid é fibrose. Essa fibrose, ela acontece porque o vírus ele ataca o pulmão, ele machuca, né? Ele faz machucadura ali no pulmão. E aí o pulmão vai lá, ele faz a cicatrização. Onde tem essa cicatriz, ele fica menos elástico. Então, você imagina como ele tem que ficar o tempo inteiro infla, desinfla, infla, desinfla. Então, ele tem que ter elasticidade. Quando acontece uma fibrose ali, quando acontece uma cicatrização, onde tem essa cicatriz, ela acumulou mais elastina, ela acumulou mais colágeno, ela acumulou mais fibrinas, coisas que vão fazer o fechamento daquilo. E aí ele perde elasticidade naquele pedacinho, já perdeu entrada de oxigênio ali, porque os alvéolos morrem, não tem mais as bolinhas, parece um cachinho de uva que fica ali, aí quando entra o oxigênio ele consegue captar e entra por aqueles cachinhos que são os alvéolos pulmonares, onde tem essa cicatrização, endurece, não entra oxigênio, não vai para a sua corrente sanguínea, já começa a decair a sua oxigenação, aí você vai fazer um movimento, falta oxigênio, você fica cansado, você não tem gás para você conseguir terminar aquilo que você está fazendo. Então o pulmãozinho dá pra gente tratar desse jeito. Então lembra, é a vitamina A, beta-caroteno, acetilcisteína, venda livre isso, tá, gente? Eu tô falando aqui porque é venda livre. Todo terapeuta, inclusive, ele pode recomendar produtos que são de venda livre, que não precisa ser manipulado, receita. Então, o que eu tô falando aqui é tudo muito tranquilo, tá? Então, vocês podem utilizar isso para aumentar a capacidade pulmonar, ok? Então, isso, o pulmão. O coraçãozinho da gente, ele é um músculo, né? E para pessoas que tiveram lesões cardíacas pós-Covid, foi feito um estudo no órgão e ele tinha ali uma enzima que chama ECA, enzima conversora de angiotensina. O que essa enzima faz? Ela é feita ali, né, na sua parte renal e ela faz a sua pressão normalizar ou não. E já foi descoberto que o vírus ele usa ela como transporte. Ele entra nessa enzima e usa ela como transporte. Ele é recepcionado no receptor dessa enzima. E sabe onde tem essa enzima? Coração, pulmão e cérebro. Então, uma das hipóteses dele chegar até o cérebro e fazer uma devastação ali neurológica é porque ele pega carona nessa enzima e o receptor dessa enzima ela não consegue identificar que ele está ali e ele entra. E aí ele começa a fazer uma cascata inflamatória ali. Então as pessoas têm encefalopatia, que é uma
começa, a pessoa, ela tem uma inflamação generalizada, né, no encéfalo, que é o cérebro, tem uma inflamação generalizada ali, uma pressão cerebral, ela começa a ter mesmo problemas mais de psiquiátricos mesmo, por causa da infecção. Então ela pode ter uma modificação de personalidade também. Então tem várias coisas que podem estar acontecendo, né? E como é que eu faço para eu melhorar essa parte de cardíaca? Eu vou trabalhar com tudo o que vai ajudar o meu coração a desinflamar. E como ele é um músculo, o que eu vou utilizar para o meu músculo desinflamar? É muito mais alimentos antioxidantes. A gente já vai estar utilizando lá a vitamina A, o beta-caroteno, que está nos alimentos cor de laranja, já vai estar ajudando também o pulmão. E o que mais que eu posso colocar aí? A vitamina E, também é um antioxidante. Muita vitamina C, maravilhosa. Inclusive hoje eu fiz ai, me deu até água na boca, a hora que eu lembrei agora. Eu fiz um suco de mexerica morgô pra gente tomar depois do almoço, porque a vitamina C, ela ajuda muito a absorção do ferro. Então, se eu tava comendo ali uma tortinha de lentilha, eu como aquela tortinha junto com um suquinho de vitamina C ou com limão espremido em cima, eu aumento até 25% a absorção do ferro no meu corpo. Então, olha lá a combinação vindo para o meu auxílio novamente. A gente tem que saber como combinar as coisas. A vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, outra vitamina também que tá na moda, todo mundo fala muito disso, que a gente tem deficiência dessa vitamina, meio que crônico, né? População quase toda, que é a vitamina D, que ela não é nem considerada mais uma vitamina, ela é como se fosse um hormônio mesmo. Ela é fabricada pelo nosso corpo, é uma coisa linda a fabricação da vitamina D, porque ela é dependente de colesterol, ela é dependente de sol. É a gente tomar sol para ter vitamina D, era só precisava isso, só precisava de sol. E onde a gente tá todos os dias, o dia inteiro, na frente do computador, na frente do celular. Então saia mais para fora, que é a terceira dica, vai lá para fora, vai fazer exercício, vai andar, o que der para você fazer, vai fazer ao ar livre, vai respirar, vai colocar o pé na grama, vai tomar sol, entende? Vai pra água, vai nadar. Agora nem pensar, né? Tô aqui, olha como é que eu tô aqui, parece um casaco de nenhum animal foi sacrificado, tá, gente? É tudo sintético mesmo. Mas eu tô aqui, ó, tô aqui na lareirinha, aqui me esquentando toda. Agora a aguinha assim não dá, né? Mas andar, tomar um solzinho, colocar o pezinho na grama, todas essas coisas vão fazer uma grande diferença para a sua imunidade, para o seu corpo ficar mais receptivo para as coisas que você for comer. Esse momento agora a gente pode usar e abusar do gengibre, que ele também é um anti-inflamatório poderoso. Então aí já vai mais uma dica: chazinho de gengibre no lugar do café. Larga do café, larga. Café é uma coisa que você pode tomar, mas é como se fosse um aperitivo, como se fosse uma bebida alcoólica. Sabe que você toma socialmente? Começa a tomar café, realmente, coloca o café no topo, na coisa linda que a gente fala. A gente fala muito de café, ai meu café, ai eu só funciona com café. Você tá se enganando, porque o café, ele acaba sendo tóxico na quantidade que a gente toma. Não tá legal assim. Então ele vai desencadear mais oxidante para você ainda do que o antioxidante, porque dependendo da dose e dependendo da pessoa, se ela tem genética para ser metabolizadora ou não, para ela vai ser horrível. Então deixa o café para você tomar lá socialmente, quando você encontrar com alguém, e durante o seu dia a dia tome chá de gengibre. O chá de gengibre, ele ajuda muito a digestão. Ele diminui o enjoo, né, para as grávidas, por exemplo. Ele ajuda a aquecer o seu corpo de verdade. E ele é um anti-inflamatório. Ele tem uma substância que chama gingerol, que ele é antifúngico, antibactericida. Extremamente importante para a gente tá sempre bebericando um pouquinho de gengibre, de chazinho de gengibre, vai limpando, sabe, a sua gargantinha. Porque se qualquer bactéria, qualquer vírus que tá tentando se instalar ali, ele já morre, já era, tá? Quando você tá tomando lá o seu chazinho de gengibre.
Outro produto também que é super poderoso, que acaba, sabe, gente, quando a gente faz um painel genético de alguém, que você vai fazer a prescrição para essa pessoa, não tem uma pessoa até hoje que não tem que tomar cúrcuma, tá? Então pega essa dica. Não precisa você fazer o exame, já começa a tomar cúrcuma. A cúrcuma, como que eu vou tomar? Eu tive que descobrir maneiras de como eu gostava dela, porque eu não gostava, não tinha jeito. Eu comecei a experimentar em várias coisas para ficar prazeroso para mim também, porque eu não vou ficar também tomando uma coisa que eu detesto, né? Para ficar prazeroso. O que é que eu consegui amar a cúrcuma? É pegar uma colher de cúrcuma, misturar no óleo de coco e colocar um leite vegetal bem quentinho em cima e tomar aquele leite bem amarelinho. É uma colher de chá. Você pode fazer isso de manhã, você pode fazer com água morna, limão e uma colher de chá de cúrcuma em pó ou açafrão. Isso também é um antioxidante e ele vai agir como anti-inflamatório. Ele vai ajudar o seu corpo a parar a cascata inflamatória, que seria um dos problemas, uma das sequelas do pós-Covid e do próprio Covid também, né? Pode usar isso também como preventivo. Então já temos aí, ó, o gengibre, a cúrcuma, as vitaminas antioxidantes, o aminoácido que ajuda o nosso pulmão a se regenerar, também importantíssimo, e um órgão que tem tudo para aumentar a sua imunidade ou tudo para deixar a sua imunidade lá embaixo. Tadinho, o órgão não, né? Ele tá lá. A gente é que estraga ele ou não. É o seu intestino. Seu intestino tem que estar funcionando muito bem, você tem que estar comendo muita fibra. E muita fibra que eu quero dizer é você em todas as refeições comer um prato de verdura e legumes. E não é tomar fibra, cápsula, não. É comer comida de verdade. Porque além das fibras, vão ter ali antioxidantes também, anti-inflamatórios também. Então coloque um pratão. Agora, tá frio. Outro dia uma paciente minha que é lá do sul falou assim, o que eu posso fazer agora com o meu cardápio? Porque é muita salada, aqui tá muito frio. Como é que eu posso fazer? Qualquer verdura aceita refogar. Qualquer verdura você pode colocar numa sopa e fazer um creminho, né? Contanto que você coma 3 pratos por dia disso, legumes, verduras. E aí, o restante do que você vai comer, você pode escolher, aí você vê o que faz parte do seu cardápio, tá? Mas isso e também 3 porções de fruta é imprescindível para ter uma boa saúde intestinal. Não atrapalhar o seu intestino, é só você saber, assim, por exemplo, se eu pego um macarrão com molho, como é que fica seu prato, né? Daquele jeito fica seu intestino, a hora que chega lá no seu intestino aquela comida. Se eu pego um pão, uma farinha de trigo e eu coloco água, como é que ela vai ficar? Sabe aquela elasticidade? Exatamente aquilo é o glúten. O glúten, na hora que chega no seu intestino, ele também faz esse trabalho, ele tampa também o seu intestino. E ele, com o tempo, vai se tornando algo alergênico para o seu corpo. Quem nunca teve, um dia terá, porque come demais, a gente tem acesso demais à alimentação com o trigo. E aí ele vai ser um problema mais lá pra frente. Então evite as coisas que te dão alergia. O que me dá alergia? Tudo que você come que você não passa bem depois, que você não fica maravilhoso depois, cheio de energia, que a sua barriga estufa, que te dá muitos gases, ou que te dá uma coceira na pele, ou que te dá uma enxaqueca, ou que tira a sua energia. Isso tudo são alimentos alergênicos para você. Então preste atenção no teu corpo, que ele sempre está mostrando para você. Trate do seu intestino, tome probióticos e pré-bióticos, ou seja, tanto os bichinhos, os lactobacilos, como os alimentos que alimentam esses lactobacilos. Não adianta nada ficar tomando bichinho e não ter os alimentos. Quais são os alimentos? Os 3 pratinhos lá, de verdura, legumes, né? As frutas, esses são os alimentos das bactérias boas. Agora, se eu dou açúcar, carboidrato refinado pro meu corpo, eu tô alimentando as bactérias que não são tão boas assim, que vão deixar o seu intestino mais doente. E aí você tratando desses órgãos, você vai estar tratando uma longevidade, anti-inflamatório, preservar a melhor saúde daquela pessoa e com isso você já está um passo à frente de todos os profissionais que não estão tratando da pessoa pós-Covid. A gente tem aí
Uma galera imensa, gente, precisando disso. Então, vai mais atrás de informação. Se você ainda não é um terapeuta, se liga aí, a gente está sempre falando sobre isso. A gente oferece o curso de terapia ortomolecular para as pessoas que querem começar, as pessoas que querem se formar e já sair trabalhando nessa qualidade de atendimento do que eu tô falando aqui, para os profissionais que já atendem, que já têm seus clientes, mas que quer saber um pouco mais também, super indico, porque você vai entender o porquê que todas essas coisas são simples, mas são poderosas para fazer com que a pessoa tenha a melhor qualidade de vida e longevidade, evitar que a pessoa tenha os problemas que ela veio lá programada para ter, mas você pode modular isso com esse tipo de alimento, esses super alimentos. Então, o que eu vim falar para vocês aqui, já dá para vocês pegarem aí todas essas dicas e já sair fazendo, já sair prescrevendo, porque eu garanto que vocês vão ter super resultado com o que eu tô apresentando aqui para vocês, tá? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Tem, Ale? Alguma pergunta? O quê? Pode falar. Você está passando informações de muito valor. Essas informações são mais aprofundadas no seu curso de terapia ortomolecular? Sim, acabei de... Só que exatamente. Escuta, você tem que fazer pergunta aí. Aqui tá falando sobre todas essas informações que eu tô falando são aprofundadas, se a gente aprende mais no curso de terapia ortomolecular, com certeza. É de lá que eu tiro todas essas ideias, tá, gente? Tudo que eu tô falando com vocês eu não tiro de qualquer lugar. Eu pego a ideia do que está sendo falado, do que está sendo ensinado dentro do curso de terapia ortomolecular e vou atrás das informações mais recentes. E sempre bate, sempre tá igual, sempre dá a mesma coisa. E se tem alguma coisa a mais para acrescentar, eu vou lá e já jogo dentro do curso, porque as coisas, elas se confirmam, as coisas podem evoluir e as coisas podem melhorar ainda mais, que é o que eu faço sempre quando eu tô fazendo uma aula, ou tô apresentando alguma coisa, tá? Entrou aqui o meu amigo Toninho. Obrigada. Obrigada a você também, mestre. Adoro você, adoro sua alegria, você é incrível, viu? Então, sem nenhuma pergunta a mais aqui, um grande beijo para vocês e até o próximo conteúdo. Até mais. Me deem ideias aí, o que vocês querem saber mais sobre terapia ortomolecular e sobre saúde, que aí eu vou estar falando aqui com vocês sobre isso, ok? Até mais, tchau, tchau.